Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile. E hoje eu venho com aquela notícia que todo mundo esperava durante a semana, que é a decisão da justiça em relação a se vai ou se não vai ter prova. Discutimos bastante aqui sobre essa questão, muita gente a favor em ter prova, muita gente a favor em adiar essa prova do Enem. E a justiça bateu o martelo e prova confirmada para o dia 17 e para o dia 24 de janeiro, próxima semana agora. Bom, galera, antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho, muitas aulas maneiras. Essa semana é semana de trabalho intenso para você que vai fazer a prova do Enem. Agora tem uma observação muito importante para a gente fazer. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu. Olha lá, tá aqui a decisão, né? A juíza nega o pedido de adiar o Enem 2020 e diz que cada cidade deve decidir se há condição para realizar a prova. A juíza Marisa Cláudia Gonçalves Cucioa afirma que, caso haja elevado risco de contágio, cabe às autoridades sanitárias locais impedirem a realização do exame. E é esse ponto que eu quero chegar. Por quê? Eu coloquei aqui o despacho, né, a decisão da juíza, coloquei alguns elementos que eu acho que são importantíssimos aí. Vocês vão ver, vou até tirar, tem um pouquinho aí do meu vídeo, vou diminuir aqui para vocês poderem ver melhor. Pronto, agora. Bom, primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. Então, a justiça, ela, de uma certa forma, indeferiu, né, o pedido da UNE, da UBS. Entretanto, ela colocou nas mãos na verdade, dos governantes locais, dos municípios principalmente, para decidir se vai ou se não vai ter prova. E aí entra uma questão muito importante. Vocês já devem ter ouvido falar, eu já comentei aqui no outro vídeo, o seguinte: quando você tem algum problema em relação à aplicação de prova no município, no local onde você, por exemplo, está fazendo a prova, você tem o direito de fazer uma segunda chamada. Se eu não me engano, essa segunda chamada é no final de fevereiro, 23 e 24. E aí, galera que está acompanhando a gente pode me corrigir. Mas mais ou menos isso. No final de fevereiro. Então, cabe às autoridades municipais, sanitárias municipais, a falar o seguinte: olha, aqui na minha cidade não vai ter prova. Principalmente hoje, quem está em bandeira vermelha pode adotar isso. Então, aqueles que ainda têm esperança de repente, adiar um pouco mais essa prova, e aí, de uma forma geral, porque tem muita gente que já está fazendo, né, já está naquele ritmo de fazer a prova, vai ser agora domingo, então já está preparado, mas com medo. Eu sei que muita gente com medo, certamente todos devem estar com medo de ir fazer uma prova dessa, claro, com muito cuidado, mas aqueles que, de repente, moram em determinados municípios que estão com bandeira vermelha, com alto índice de contágio, certamente pode pressionar as suas autoridades a, de repente, cancelar essa prova. Lembrando o seguinte: esse adiamento pode ser deferido pelo INEP para uma segunda aplicação 23 e 24 de fevereiro, se eu não me engano, tá? Mas no final de fevereiro, certamente. Então, existe essa interrogação nessa decisão. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aí no que a juíza falou. Primeiro é o seguinte: a situação da pandemia em uma cidade pode ser mais ou menos grave do que em outra. As peculiaridades regionais ou municipais devem ser analisadas caso a caso, cabendo a decisão das autoridades sanitárias locais, que podem e devem interferir na aplicação das provas do Enem, se nessas localizações específicas sua realização implicar em um risco efetivo de aumento de casos. E aí, aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente, isso é muito importante. Porque o que vai acontecer é o seguinte: o adiamento de um mês. E aí você fala para mim: poxa, Roberto, talvez não seja muita coisa. Eu sei que a gente não vai conseguir vacinar muita gente, a gente não tem nem um cronograma. São Paulo acho que parece que tem, mas o Brasil está tentando se organizar num cronograma de vacinação. Mas pode ser que você tenha uma diminuição dos casos em algumas regiões. A gente está falando de uma forma geral, tá, galera? Eu sei que muita gente está querendo fazer logo a prova, porque já não aguenta mais esperar esse momento. Tem muita gente que foi prejudicada durante o ano, que também quer o adiamento para mais longe ainda. O que a gente está falando é a situação hoje. Não é que a gente queira isso ou queira aquilo. A situação hoje é essa. Bom, continuando no despacho da juíza, entendo que as medidas adotadas pelo INEP
para neutralizar ou minimizar o contágio pelo coronavírus são adequadas para viabilizar a realização das provas nas datas previstas. E aí o INEP, eu tinha colocado no outro vídeo o que o INEP tinha proposto, uma série de coisas, questão de máscaras, salas com menos candidatos, mais locais de prova. Realmente foram muitos mais locais de prova e a gente não sabe como é a logística disso, é bem complexa mesmo. Então, mais locais de prova. A gente sabe muito bem que os jovens, dependendo da situação, podem, de uma certa forma, apresentar uma característica de circulação diferente. Ou seja, o processo, a juíza entendeu que o processo que o INEP propôs é correto em relação aos cuidados do Covid. Então, vamos lá, sem deixar de confiar na responsabilidade do cuidado individual de cada participante. Isso é bem importante, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, num outro vídeo, onde a gente vai falar da nota baixa no Enem, né? Essa média de corte ela pode cair muito. Né? E nas autoridades sanitárias locais, que definirão a necessidade de restrição de circulação de pessoas, caso necessário. Muita gente colocou que, por a prova ser domingo, você tem menos circulação de pessoas na rua. Então esse é um fator também que beneficiou o INEP nessa situação, nesse despacho da juíza. Se o risco for maior de contágio em determinado município ou localidade, venha justificar eventuais restrições mais severas de mobilidade social ou mesmo lockdown por parte das autoridades sanitárias locais ou regionais que impeçam a realização da prova, ficará o INEP obrigado à reaplicação do exame diante da situação específica, afirma o documento. E foi o que a gente falou. Ou seja, o INEP ele vai ser o seguinte, ele vai aplicar as provas normalmente. A grande questão se o INEP, por exemplo, um município achar que não tem condições de aplicar a prova, consequentemente o INEP vai fazer uma segunda chamada. E essa segunda chamada, que é a segunda aplicação, que é o PPL, ela vai acontecer no final do mês de fevereiro. Então as pessoas que não fizeram essa prova poderão fazer a segunda. E muita gente fala assim, pô, mas Roberto, essas pessoas podem ser beneficiadas. A gente, entre aspas, galera, ansiedade talvez seja até maior para o pessoal que vai fazer depois, ou mesmo uma prova, a gente está no escuro. Né? O processo é esse. Levando em consideração o seguinte, galera, tanto a segunda chamada para quem vai fazer a prova impressa, quanto vai fazer a prova digital, que são 100 mil pessoas. É um número menor, é claro, mas são 100 mil pessoas. Ou seja, o processo foi mais ou menos esse, e o INEP vai aplicar as provas no dia 17 e no dia 24, depois o Enem digital, e a Justiça indeferiu o pedido da UNE e da URBS, certamente. Então, confirmamos, vai ter prova do Enem. E, é claro, dependendo de cada município, você pode, de repente, fazer a prova, ou essa prova ser adiada pelo poder local, tá bom? Galera, prazer muito grande, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha. A galera que está fazendo o Enem, procure aqui, muita coisa legal para vocês. Um abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.